Tudo começa quando o enterro de Sandro acontece com a presença de todos e Leonardo se despede do pai. Na pensão, o inspetor conversa com Yolanda e pergunta se ele conhece Aníbal, e a falsa diz que eles são só conhecidos. Então o inspetor pergunta se ela sabe que ele tem uma agência de modelos e que Lili trabalhava para ele. E a mulher se faz de desentendida dizendo que não sabia tudo sobre a vida de Lili. O homem pergunta se ela conhece Ângela, e Yolanda confirma, então ele quer saber se foi ela que indicou a agência de Aníbal para Ângela trabalhar. Enquanto isso, a falsa da Mirta recebe os cumprimentos e finge estar super abalada pela morte de Sandro, e em seguida Leonardo vem acompanhado de Alma e Ângela atrás. E os Verga lamentam pela perda, e falam que eles podem contar com a família deles para o que precisarem. Mirta agradece, e em seguida o doutor responsável pela necrópsia cumprimenta Leonardo, e ele começa a se lembrar do momento em que o doutor disse que foram encontrados hematomas como de mãos humanas no rosto de seu pai, e Beatriz fala para ele descansar pois está pálido. Em seguida, Alma pergunta para Leonardo se ele está se sentindo mal, e nisso Leonardo e Alma escutam Mirta dizer que a morte de Sandro foi muito inesperada, e que nunca vai superar pois eles tinham um casamento perfeito, e Leonardo fica horrorizado com a fala da mãe, porém Alma fala para ele relevar, mas o doutor diz que não pode ouvir isso. Beatriz e Gerardo vão até Ângela pedindo para falar com ela, e nisso Samantha e Álvaro ficam olhando de longe, e a Patricinha quer saber o que seus pais querem com ela, e diz que não gosta nada dessa aproximação. De volta à pensão, o inspetor continua perguntando para Yolanda se ela recomendava as moças para trabalhar com Aníbal, e Yolanda começa a ficar nervosa e diz que não, mas depois acaba dizendo que Ângela foi uma exceção, pois é jovem, bonita, bom corpo, e diz que acabou comentando com Aníbal que ela estava precisando de emprego, e estressada ela pergunta aonde o inspetor quer chegar com essas perguntas, mas ele fala para ela só responder, e não acredita em nada do que ela disse, e então resolve ir embora. Em seguida, Yolanda liga para Aníbal e fala que Ângela deu depoimento, e que o inspetor acabou de sair de lá, e que ele sabe muito bem que foi ela quem recomendou Ângela para ele. Aníbal fala para ela ficar calma, e garante que naquele mesmo dia começa a vingança contra Ângela. No cemitério, Alma quer fazer uma reunião na casa de Leonardo, mas ele não quer saber disso. E então Ângela chega para tirar ele dali, e Mirta fica chamando pelo filho que nem olha para trás. Leonardo agradece Ângela, e fala que estava a ponto de sair correndo, e ela diz que deu para perceber, e ele fala que não sabia que ela estava lendo seus pensamentos. E então Ângela diz que era uma emergência, então os dois saem dali. Na delegacia, o inspetor chega na sala, e em seguida seu auxiliar entra e entrega os resultados da perícia do corpo de Lili, e fala que foram encontrados pelos nas unhas da moça, e que pelo visto ela tentou se defender. O homem diz também que ela foi dopada, e o inspetor diz que eles precisam descobrir quem são esses desgraçados que se aproveitam de mulheres nessas situações. Nesse meio tempo, Ângela e Leonardo caminham, e ele se pergunta o que aconteceu com seu pai, e conta que Fedra disse que ele estava muito animado e que até pediu para se casar com ela. Ângela diz que não sabe, mas fala que se ele precisar chorar ela está ali para ele, e então Leonardo cai no choro. Léo fala que Ângela foi muito corajosa ao desafiar a mãe dele, e ela diz que Mirta já a odiava. E mais uma raiva não vai fazer diferença. Eles acham graça, e depois Ângela pergunta se ele está com fome, mas Leonardo não quer comer nada, porém Ângela fala que ele a obrigou a comer quando ela se sentiu mal, mas Leonardo fala que ela desmaiou, e Ângela pergunta o que ela vai fazer se ele desmaiar, e Léo fala para Ângela carregar ele. Então os dois resolvem ir comer algo em uma banquinha que está bem pertinho deles.
Por outro lado, o inspetor vai falar com Aníbal e diz que ele está investigando a morte de Lili, e pergunta se Aníbal conhece. E ele responde que ela trabalhou em sua agência por um tempo, mas que depois foi embora sem se despedir, e então o homem pergunta se ele pode dar uns fios de cabelo para fazer uma comparação com os encontrados na unha da moça. E Aníbal fala que o inspetor está lhe desrespeitando, e que só vai fazer isso se tiver uma ordem do juiz, e então o inspetor diz que vai conseguir isso, e vai embora super desconfiado. Enquanto isso, Leonardo e Ângela estão deitados no chão, quando ele pergunta se ela acha que é verdade que quando as pessoas morrem elas vão para o céu. E Ângela acha que sim, porque o seu pai afirmava isso, e ainda dizia que as pessoas se transformavam em estrelas. E então fala que Sandro agora deve ser uma das estrelinhas do céu. No hospital Verga, Dario visita Clarita, e pergunta à enfermeira como a moça está, e ela fala que o quadro da menina está estável, e que ela está sendo muito bem cuidada por Leonardo, e conta que Álvaro vai até lá todo dia para levar flores para ela. Dario fica sozinho com ela, e conversa com a menina, perguntando se ela se lembra dele, e diz que é amigo de seu irmão, e espera que ela esteja bem, e lamenta por ela ser tão jovem e estar condenada a dormir para sempre. Nesse meio tempo, Álvaro vai encontrar com Alma, e ela diz que pensou que ele não iria, mas Álvaro fala que só foi até lá para ela entender que ele não está interessado no assunto, mas Alma sabe que não é verdade, e garante que não está ali pela família de Samantha, e sim porque Ângela está roubando o amor de sua vida, que é Leonardo Santillana. Álvaro fala que Ângela jamais terá alguma coisa séria com Leonardo, mas Alma desmente dizendo que ele a apresentou no velório como namorada dele. Alma diz que os dois juntos podem separar eles, mas Álvaro ainda está desconfiado e quer saber como vai confiar nela. E Alma fala que se ela mentir ele pode contar a verdade para Leonardo, porque sabe bem que ele jamais a perdoaria. E Álvaro diz que Samantha também não iria perdoá-lo, e então Alma diz que eles estão quites e pergunta se ele vai fechar parceria com ela, e então Álvaro aceita. Enquanto isso, Dario continua desabafando com Clarita, e conta que seu pai faleceu, e que ele ficou a vida inteira procurando respostas que nunca terá, e diz que gostaria de ter com ela o que sua mãe teve com Sandro. Mas depois diz que infelizmente ela nunca vai despertar, e sai da sala. A noite chega, e Pablo e Abel estão de carro ajudando Luz a procurar por Guilherme, que está bem próximo deles arrumando o tênis e depois vê o carro de longe e sorri. Na mansão Santillana, Aníbal está no quarto com Mirta, e ela conta que teve que fazer cara de viúva no enterro, porque tinham alguns amigos de Sandro. Ela fala que precisa de um favor, e Aníbal diz que já são muitos, mas Mirta fala que precisa tirar Ângela de perto de Leonardo, porque é uma aproveitadora, e que ele não está prestando atenção em Alma, que é a pessoa que pode tirar eles da pobreza. Aníbal pega o celular e manda Mirta olhar o dela, e a mulher diga chocada com as fotos de Ângela, e então ele diz que se ela usar essas fotos, de maneira alguma pode aparecer o nome dele, e Mirta diz que tudo bem. No dia seguinte, Mirta está colocando sua prótese pela primeira vez, e furiosa diz que nunca vai se acostumar com aquela porcaria. Mas a enfermeira diz que com o tempo ela vai pegar o jeito e andar quase perfeitamente. Mas Mirta trata a mulher mal, e então Alma a leva embora. Nisso, Mirta atende o telefone e é da companhia de seguros, e ela diz que precisa retirar o seguro de Sandro Santillana, mas fica furiosa porque os homens mandam uma notícia boa, e ela grita com eles. Alma volta e pergunta o que está acontecendo, e a cobra fala que não vai conseguir resgatar o seguro de vida de Sandro porque está vencido, e consta que ele deixou de pagar há muito tempo. Por outro lado, Aníbal coloca uma mala no carro, quando o inspetor chega e pergunta se ele vai sair de viagem, e Aníbal diz que sim, mas que só vai por alguns dias fazer um trabalho.
mas o inspetor fala que ele vai ter que esperar, porque trouxe o pedido do juiz para o exame de DNA. E Aníbal faz um gesto ameaçador e começa a olhar para os lados. Enquanto isso, Álvaro e Samantha tomam café, e ele pergunta pelos pais dela, mas Samantha diz que eles estão os evitando, e Álvaro não acha certo. Mas Samantha pergunta o que ele acha que eles fariam depois de tudo que ele aprontou. Em seguida, Ângela chega, e Samantha pergunta o que ela está fazendo lá, e Ângela conta que a partir daquele dia vai ser enfermeira da mãe dela em tempo integral, e pergunta se eles sabem em qual quarto ela vai ficar, e Álvaro fica paralisado. Samantha fala que ela não vai trabalhar na casa, e Álvaro também diz que é melhor não, mas Ângela diz que está ali para trabalhar, e que foi Dona Beatriz quem pediu. Samantha quer saber quando ela convenceu sua mãe, e nisso o casal chega e Gerardo fala que foi no enterro de Sandro, e Samantha diz que não está de acordo, mas Beatriz fala que ninguém pediu a opinião dela, e diz que Ângela fica, e então Samantha joga as coisas da mesa de café no chão e sai furiosa. Em seguida Álvaro vai atrás dela, e Gerardo pergunta se Ângela realmente quer fazer aquilo, e ela diz que sim, e então Beatriz fala para Luz levar Ângela para o quarto que ela arrumou. Aníbal quer saber se vai preso, e o inspetor fala que ele precisa dar umas amostras, mas que não pode sair da cidade enquanto as investigações estiverem acontecendo. Mas Aníbal fala que eles não podem o prender, porém o inspetor garante que sim, e mostra o pedido do juiz, e fala que ele vai precisar acompanhá-lo. Por outro lado, Mirta está surtando com a notícia de que não pode pegar o seguro de vida de Sandro, e Alma vai pegar os documentos para verificar, e diz que é verdade, e que o seguro não está quitado. Então Mirta fala que não está acreditando nisso, e diz que vai ligar para lá. Na mansão, Luz fala para Ângela que adorou a forma como os patrões falaram com Samantha, mas diz que está preocupada porque a Patricinha é bem rancorosa e vai querer se vingar. Mas Ângela diz que vai ser forte porque precisa desse trabalho, senão vai precisar largar a faculdade. Ângela pergunta como está a situação de Luz, e ela conta que seu menino não apareceu, e que está desesperada, e então Ângela consola. Por outro lado, Mirta fala ao telefone, e depois conta para a Alma que Sandro recebeu muitos avisos sobre o vencimento do seguro, mas ele não pagou, e então o seguro venceu. Mirta fica apavorada e diz que ele a deixou na miséria, e que o pessoal do banco disse que talvez eles consigam um valor pelos anos que eles pagaram, mas é muito pouco comparado aos milhões que seria. Então Mirta pergunta se Alma vai ajudar ela com o valor da casa, e a loira garante que vai falar com o pai. Na mansão, Ângela está no quarto quando Samantha chega mandando ela ir embora, porque ela não vai conseguir roubar Álvaro e nem seus pais dela. Mas Ângela deixa claro que só está ali para trabalhar, e que Álvaro não a interessa. Samantha furiosa começa a jogar as coisas de Ângela no chão, e manda ela ir embora dali. E nisso Luz chega e chama Ângela dizendo que Beatriz está passando mal, e as três saem correndo. Elas chegam no quarto, e Ângela vai até o banheiro e vem trazendo Beatriz com a ajuda de Luz, e Samantha fica olhando desesperada. As duas ajeitam Beatriz na cama que está gritando muito, e Samantha fala que a mãe está fazendo isso para ela se sentir culpada, mas Ângela fala para ela calar a boca, e que se soubesse a dor de sua mãe não falaria tanta besteira. Luz e Pablo chegam para ajudar e então Samantha vai para o lado de fora do quarto e começa a chorar desesperada. Aníbal vai até a casa de Mirta, e ela conta que teve problemas com a seguradora, e que Sandro está devendo seguro, então ele fica revoltado e fala que ela disse que estava tudo certo. E Mirta diz que acha mesmo, então Alma chega e pergunta se está tudo bem. E Aníbal fala que já vai embora, mas manda ela resolver o problema para as coisas não se complicarem. E Alma pergunta quem é aquele homem, e Mirta, sem saber o que responder, disfarça e fala que tem algo de Ângela para contar a ela.
Nesse meio tempo, Samantha e Álvaro quebram o pau por causa de Ângela, e Samantha diz que ela está lá para reconquistar ele, mas Álvaro diz que não vai permitir, e que eles podem ir para o apartamento dele, mas Samantha se recusa, e Álvaro diz que não tem nada a ver com a ideia de Beatriz contratar Ângela e sai do quarto. Em seguida, Samantha liga para Dario, e Álvaro escuta ela falar que precisa ver a pessoa. E ele pergunta quem ela vai ver, e Samantha garante que é uma amiga, mas ele fica desconfiado dela. No corredor, Álvaro e Ângela se encontram, e ele pergunta se ela quer acabar com a vida dele indo trabalhar lá. Mas Ângela garante que só está ali para fazer seu trabalho, e diz que ele está falando um monte de mentiras sobre ela para Samantha, que ela é uma aproveitadora, e Álvaro diz que sim, e que mentiu para ajudar sua irmã, e que por ela vai até se casar com Samantha para garantir a vaga dela no hospital. Ângela fica desacreditada, e Álvaro diz que a ama, e que um dia os dois vão ficar juntos, e tenta se aproximar de Ângela, mas ela se afasta. Alma está vendo as fotos de Ângela, e Mirta conta que o homem que saiu de lá tem uma agência de modelos, e que Ângela se aproveitava dos eventos para trabalhar com outras coisas. E Alma pede as fotos porque vai dar um jeito delas serem publicadas sem que o nome delas sejam envolvidos. Ângela está tentando impedir que Álvaro a perturbe, mas ele insiste dizendo que a ama, e que vai recuperar o seu amor, e não vai permitir que ela fique com Leonardo. Mas Ângela diz que ele não tem nada a ver com a vida dela. Álvaro fala que ela é sua, e garante que vai reconquistá-la, e Ângela pede para ele ir embora, mas antes pergunta se ele pagou a faculdade dela, e Álvaro diz que talvez tenha sido ele, e Ângela diz que não precisa de nada dele e que vai pagar, mas Álvaro não dá certeza, e diz que talvez tenha sido ele e vai embora. Enquanto isso, Alma vê as fotos de Ângela e liga para um amigo, perguntando como pode publicar umas fotos sem que saibam que foi ela. Na empresa, Álvaro surta com Dario por causa de uma informação errada no trabalho, e o amigo pergunta o que está acontecendo com ele, e Álvaro explica que Ângela vai viver na Casa Verga, porque vai ser enfermeira de Beatriz, e Dario acha graça que ele vai estar com as duas debaixo do mesmo teto. Álvaro fica com raiva e diz que pelo menos tem duas mulheres atrás dele, e fala que Dario não tem ninguém, e depois fala para ele terminar o trabalho e entregar no dia seguinte, e manda ele não confundir a amizade com o trabalho. E então Dario fica pensativo e diz que então ele vai ver se essas mulheres o amam tanto assim. Enquanto isso, Ângela conversa com Ed, e conta que Dona Beatriz está muito mal, e que o tratamento dela só ajuda por algumas horas, e Ed lamenta, mas diz que está preocupado com ela porque agora que vai trabalhar na casa dos Verga, vai ver Álvaro todos os dias, e nisso Leonardo chega e escuta tudo, e pergunta como assim ela vai trabalhar na casa Verga, e Ângela diz que ia contar tudo, e Leonardo pergunta quando, e se ia contar quando se mudasse, e o clima fica tenso. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.